O nosso texto é exatamente os primeiros dias depois que eles passaram o Rio Jordão e eles estão na terra prometida. Então, feita aqui a introdução, vamos lá para o versículo 10 de Josué 5. Josué 5, eu falei? Eu errei? Vocês erraram? Eu falei Juízes? É Josué 5. Josué 5. Capítulo. Imagina se agora eu tenho que contar a história de Josué inteiro e depois de Juízes, o povo me mata, pelo amor de Deus. Volta para Josué. Meu Deus do céu, credo. Tudo bem. Josué, capítulo 5, a partir do versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa. No dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos, cereais tostados, comeram neste mesmo dia. No dia imediato, depois de comerem do produto da terra, cessou o maná. Segundo parênteses, sabe o que é o maná? Eu não falei para vocês que o povo ficou 40 anos no deserto? Todos os dias caía do céu refeição. Vê que negócio exponencial. Pois aqui eles passaram a pé enxuto no Jordão, eles fazem aquela celebração, no dia seguinte que eles estão na terra, acabou o vale alimentação diário e não tiveram mais. Naquele ano, eles comeram já das novidades da terra de Canaã. Versículo 13, continua comigo. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, desembainhada. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Eu vou continuar, mas é pouquinho. É só para vocês entenderem aonde que nós estamos na história. Eu contei o que aconteceu antes, deixa eu começar. O que vai acontecer depois? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, e será que, tocando-se longamente a trombeta do chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Até aqui a palavra de Deus. Até aqui a palavra de Deus. Queridos, eu não preciso dizer que estou convencido, porque é uma constatação de todos nós. A vida é imprevisível, né? A vida é imprevisível. De repente, nós estamos em alguns momentos que, quando a gente se dá conta, nós temos desafios gigantescos na nossa frente. Se vocês entenderam a história que eu contei, vocês sabem o que está acontecendo. Depois de 40 anos no deserto, eles entram na terra prometida, mas agora Josué
É muito interessante. O início do verso 10, o início do verso 13 diz que Josué está lá no pé de Jericó. Consegue viajar comigo no tempo? Vamos voltar lá naquele tempo? Um povo, uma multidão, acabam de entrar numa terra prometida. Deus tinha dito, esse lugar é de vocês. Só que quando eles chegam, ele está olhando. Jericó é uma cidade muralhada, fortificada. Atenção, é impossível de conquistar. Veja, nessa época não tem canhão, bazuca, até estilingue não seria bom igual aos nossos. Não tem. Josué é líder do povo e para mim Josué enfrenta 3 grandes desafios, 3, que cada um deles isoladamente é difícil demais para a gente lidar. O primeiro desafio é esse. É quando você está diante de uma coisa que ela é grande demais, ela é difícil demais, e você olha e humanamente falando, não tem o que fazer, não tem jeito de resolver. Já viram essas coisas? Né? De repente você recebe uma notícia, uma doença é muito grave, e você nem só não domina quando não se tem nem notícia de uma cura. É uma muralha do tamanho do boi. Você está lá no pé olhando e dizendo, o que eu vou fazer? Né? Situações complexas, sabe, aquelas muito difíceis, delicadas. É um filho que sai de casa para caminhos maus, tenebrosos, já não te escuta. Você olha e não tem o que fazer. Um caos, uma bomba que cai dentro do lar, ali entre o casal, um negócio jamais imaginado. Você olha e você sabe que você pensa que não vai ter solução, você não sabe o que fazer. Às vezes é na própria igreja, as coisas parecem que estão bem, mas de repente um negócio bem cabeludo, não é isso que a gente fala, um problema cabeludo, é uma grande muralha, um problema enorme, você não tem o que fazer. Josué está nessa circunstância, ele está no pé, uma multidão, ele tem uma muralha enorme e não tem humanamente não tem o que fazer. Mas não é só isso. Além dele ter um grande problema que não tem como resolver, ele tem uma notícia, né? Terrível. Qual é a notícia que ele tem? A comida diária cessou. Não tem mais. Sabe o que é para uma pessoa enfrentar uma notícia dessa? Quarta-feira a gente estava no PG e um irmão nosso lá contou que ele enfrentou uma dessas situações que elas parecem que abrem um buraco no chão e a pessoa só tem jeito de cair. Diz ele que na semana de maior alegria dele e da esposa, quando a esposa disse para ele que ela estava grávida, que eles estavam esperando muito aquilo e eles muito felizes e eles foram lá no céu de alegria, naquela mesma semana ele foi demitido. E ele rapidamente conta o quanto que ele entrou em parafuso. Por quê? Porque fechou a torneira. Aqui, não tem mais. Mas tem uma terceira coisa com Josué que talvez ela não esteja assim no texto, mas ela está na história aqui das Escrituras. Sabe o que é? Josué já esteve aqui nessa mesma situação 40 anos atrás. A Bíblia diz, 40 anos atrás, lembra que eu contei para vocês que quando eles saíram pelo Mar Vermelho, libertos do Egito, foram para o deserto, e Deus mandou eles virem para cá, para a Terra Prometida? Aconteceu o seguinte, Moisés escolheu 12 cidadãos. Dentre eles, quem que estava? Josué. E falou para eles irem aonde? Lá ver a Terra Prometida. E Josué foi. E foi com aqueles 12. E eles viram que a terra era muito boa em produção, mas eles viram que as muralhas eram enormes, que as pessoas eram muito gigantes. E o que que Josué se lembra?
Josué se lembra que 40 anos atrás, eles não conseguiram confiar no Senhor. Eles tiveram medo. E eles vacilaram. E eles não entraram na terra prometida. Queridos, eu estou convencido que esse é também um problema, é uma bronca muito grande na vida das pessoas. Quando as pessoas estão diante de alguns desafios que lá no passado elas já vacilaram. Elas já não deram conta. Já viram isso? Às vezes a pessoa olha e lá atrás ela tem um casamento que foi a falência. Às vezes foi a relação com algum filho lá atrás que foi caótica. E de repente a pessoa está aqui hoje, ela está diante de novos grandes desafios. Mas a mente dela, por isso que eu acho muito interessante quando diz que Josué está no pé de Jericó. Na minha mente ele está aqui, ó. Ele diz, o que eu vou fazer? Não tem solução humana. E exatamente agora em que caiu de chegar o maná do céu, a alimentação. Será que nós vamos ter medo de novo? Será que nós vamos vacilar de novo? Será que nós não vamos confiar de novo? E será que novamente nós vamos nos perder? Pois cada uma dessas, se for apenas um grande desafio, ou se apenas você perde a provisão diária, ou se você enfrentou lá atrás uma falência muito grande, você olha para hoje e você é tomado de medo, qualquer uma dessas é suficiente para arrancar de nós o quê? A coragem. A gente entra em um certo tipo de desânimo, em um certo tipo de falência. E você perde, preste atenção, a coragem para perseverar na vida. E o que eu queria conversar com vocês aqui é exatamente isso. Qual que é o segredo? Para diante dessas imprevisibilidades da vida, qual é o segredo para nós mantermos a coragem na perseverança da vida? Qual que é? E para mim o texto responde. Porque o texto diz que quando Josué está no pé de Jericó e na minha mente está rodando tudo aquilo, perdemos o sustento diário, não temos o que fazer, nós já vacilamos no passado. Nesse momento, diz que se achou em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada desembainhada. E Josué olhou para ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Vocês viram o que o homem respondeu? Eu vou dizer para vocês me falarem se a resposta que vocês esperariam. Josué fala assim: você é do meu time ou você é do adversário? O que o homem responde? Ele diz: não. É muito engraçado. É muito engraçado, porque quando a gente fala assim, escuta, você está do meu lado ou você é contra? Você espera que a pessoa responda pelo menos o quê? Ou que é do seu lado, ou que ela é contra. Mas o homem não responde. O homem faz uma resposta, mas muito enigmática, muito curiosa. Eu pensei em saltar essa resposta e nem chamar a atenção de vocês, porque parece que é até um erro, porque ele fala assim: você vai ajudar a gente ou você é contra a gente? E aquele homem diz: não. E para mim, queridos, essa é a primeira grande lição. Porque eu, você e Josué, nós somos assim. A gente acha que a nossa vida, a nossa história, os nossos problemas, nós somos o sol. E todo mundo gira ao nosso redor. A gente acha que nós somos o centro do universo. E Josué, como nós olhamos para os problemas e nós queremos saber se vai resolver ou não vai. Vai fazer o que eu estou precisando ou não vai? E a resposta é não. E aqui é o meu primeiro ponto para você. Você quer aprender a perseverar com coragem na imprevisibilidade da vida? Deixa eu te dizer, saia dessa posição de protagonista e de dono da sua história.
Porque se você é mais um daqueles que vem até a casa de Deus para saber, será que Deus vai ajudar a resolver aquele problema? Será que não vai? Deus é meu favor, mas vai resolver aquele negócio? Você só fica pensando nos resultados que você quer, e a palavra de Deus para você hoje é um sonoro e retumbante não. Não se trata de você. Para de viver a vida achando que o centro da vida é você, é o que você quer resolver, e você só vê aquilo que então é a favor para eu conseguir o que eu quero, ou aqueles que são contra para me atazanarem para eu não conseguir o que eu quero. Não se trata de você, é um sonoro e retumbante não. Nem perguntar, você não sabe perguntar. Você simplesmente acha, vai me ajudar para eu resolver o que eu quero ou vai me atrapalhar? Eu acho que muitas das vezes nós temos esse problema. Nós todos enfrentamos dilemas muito grandes, enfrentamos às vezes escassez, torneira fechada, e nós nos abraçamos conosco. Nós queremos saber como fazer aquilo que a gente acha que é o certo, e a gente quer saber se vai fazer o que eu quero ou se não vai. E a palavra desse homem é não. Sai do protagonismo. Sai dessa ideia de achar que você que resolve, que você que consegue saber o que é melhor para a sua vida. Sai. E a segunda grande lição, ela é casada. Porque ao tempo que a resposta desse homem é, eu não vou nem fazer o que você quer e nem ser seu adversário. A segunda grande lição é, eu sou o príncipe do exército dos céus. Tem um comandante nessa história. Você sabe, no hebraico, essa palavra que é traduzido como príncipe do exército, essa palavra, sabe o que ela significa? O príncipe do exército, sabe? Coronel. É o jeito de eu homenagear o meu amigo. Mas é comandante. É o comandante aqui, ó. É o general, ele é uma patente militar, André. No fundo, o que o texto está dizendo? Você quer aprender a perseverar na sua vida? Sai da posição de chefe comandante do enredo da sua história e saiba que tem alguém que já tem essa posição, já tem alguém que domina a história, já tem um comandante, já tem um coronel dos exércitos, já tem um general, e não é você. Quando a gente tem um encontro pessoal com aquele que domina a nossa história, a nossa vida, a gente inverte. Sabe o que é que muda? Eu vou dizer para você o que é que muda. Ao invés de, vai fazer o que eu quero, você fala, eu estou aqui para fazer o que você quer. Inverte. Josué está sendo tratado aqui, e é muito bonito, porque o processo de Josué é um processo doloroso, ele está enfrentando essas broncas todas, mas a resposta para ele é não se trata nem de fazer o que você quer, nem de ser contra as coisas que você quer, o que se trata é de você saber que existe um general, coronel, comandante, capitão dos exércitos de Deus que chegou. E sou eu que dirige a história. Louvado seja Deus. A gente precisa aprender isso, queridos. Você precisa sair dessa coisa onde você diz, o certo era isso, tinha que acontecer isso e tinha que ser agora. E você fica querendo usar Deus como seu assistente. Sabe o que vai acontecer? Eu vou lhe dizer. Você vai se frustrar nas suas intenções que não ocorrem, e você vai quebrar, e você perde a coragem, e você entra numa melancolia, você entra num desânimo, ou até mesmo numa depressão, porque coragem não é você se garantir, verdadeira coragem é você ter um encontro com aquele que domina e rege a história. Quem é esse comandante?
Quem é esse príncipe, esse coronel, esse general do exército do Senhor? O texto dá pelo menos 3 pistas que me fazem responder com clareza. Eu já vou até responder. Sabem quem é que está aqui? Vocês sabem quem é que aparece aqui? Vocês sabem quem é que é o segredo para a perseverança na vida com coragem? O nome dele é Jesus. Jesus. Ué, Roberto, Jesus no Velho Testamento. Como é que a gente sabe? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente sabe. Primeira coisa é que o texto diz que então Josué, eu estou lendo no 14, ele se prostra com o rosto em terra e o adora. Então isso daqui é uma prova para mim e para você que não pode ser um anjo. Por que não pode? Eu vou ler para vocês. Apocalipse 21. Não é o Apocalipse 21, é o Apocalipse 22. O Apocalipse 22. Eu estou devagar para ajudar aqueles irmãos ali, viu? Não é porque eu me perdi, não, pelo amor de Deus. Apocalipse 22, versículos 8 e 9. 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Quer dizer que não pode ser um anjo. Não tem jeito. Porque um anjo jamais aceitaria adoração. Então aqui quem aparece para ele tem que ser Deus, porque aceita adoração. E tem mais uma curiosidade. Vocês que são muito conhecedores, isso aqui está parecendo gincana bíblica. Vocês já ouviram em outro lugar das Escrituras a seguinte expressão: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo? Já ouviram? Já ouviram? Aonde vocês ouviram? Aonde? Todo mundo acertou. Eu não entendi nada, mas vocês falaram com muita convicção. Todo mundo acertou. Todo mundo acertou. Vocês sabem, porque está lá em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, no capítulo 3, tem um texto tão lindo no versículo 5 do capítulo 3 de Êxodo, que diz: Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Aqui era o episódio daquela sarça ardente no deserto, onde ali a glória de Deus conversa com Moisés. Mas tem um terceiro ponto. O texto diz claramente, no final do versículo 13, quem foi que estava em pé? Eis que estava em pé dele um homem. Um homem. Agora eu pergunto para vocês, qual é o homem que é em essência Deus, para receber adoração e tem como identidade e capacidade santificar tudo aquilo em que ele toca e onde ele está? Quem é esse homem? Jesus. Jesus. Querido, deixa eu pedir para você uma coisa. Se você já reconheceu que a vida é imprevisível, que obstáculos maiores do que você sabe que pode conseguir, eles aparecem. E às vezes eles aparecem naqueles momentos onde notícias ruins que você não queria, elas bateram na porta da sua casa. E mais, situações complexas que você no passado já não deu conta delas. Nessas horas, preste atenção. Um segredo para você continuar perseverando na vida com coragem
é você ter esse encontro pessoal com o Senhor Jesus e lembrar: eu não sou o dono da minha história, eu nem sei o que é o certo ou o que é errado na vida do meu cônjuge, na vida dos meus filhos ou na vida da igreja, mas eu sei quem sabe, eu sei quem domina, eu sei quem governa. Ele é o Senhor Jesus, Ele é o general, o comandante, o marechal, o coronel, tem mais patente aí, Ele é tudo. Um encontro com o Senhor Jesus, Ele tem esse poder de nos colocar no nosso lugar e de nos visitar com a coragem e a perseverança que nós precisamos. Mas a terceira coisa que a gente aprende aqui é que nós precisamos trocar de querermos ser os protagonistas e definidores dos resultados daquilo que a gente deseja, e nós precisamos entender que o comando da história está nas mãos do Senhor. E preste atenção que isso daqui é um pouco difícil. A gente precisa se humilhar na presença do Senhor. A gente precisa descalçar as sandálias. A gente precisa se prostrar efetivamente. É muito bonito. Porque o Josué que olha para aquele, olhando assim, vai me ajudar ou vai me atrapalhar? No final ele está prostrado com o rosto em terra, em adoração, e ele tira as sandálias porque ele sabe que ele não tem nem condição de estar na presença daquele que governa o universo, daquele que é o dono da eternidade. Ele simplesmente se entrega. Queridos, deixa eu tentar assim ser bem contundente no que eu quero dizer com vocês. É muito fácil nós queremos o Jesus pela metade. Queremos o Jesus que pode realizar os milagres que nós desejamos. Queremos o Jesus que pode nos consolar quando estamos tristes. Mas muitas das vezes nós não queremos o Jesus que é Senhor. O Jesus que é o que coordena a existência. E é o Jesus que se revela a nós para, como diz a última frase do versículo 15, e fez Josué assim. Não queremos fazer igual Jesus. Nós queremos um Jesus pela metade. Pensa comigo. Se eu encontro o André e falo: André, rapaz, eu já te conheço. E é o seguinte, eu quero ser amigo do André, mas do Peixoto não. Vocês não conhecem a diferença. Eu vou dizer para vocês, o André é bem-humorado. O André, ele é piadista. O André, ele é um cara de riso fácil, leve. Mas o Peixoto não. O Peixoto é organizado. O Peixoto, ele é do horário. O Peixoto, tanto é que ele não era coronel André, ele era coronel Peixoto. Pô, o Peixoto é difícil demais, eu conheço. O Peixoto aqui é a linha dura, organizado, do horário, coisas certas aqui, ó, um negócio aqui no fio da navalha. Até o jeito de estender o lençol da cama é olhando aqui assim, ó, para ver se tem uma dobrinha aqui, ó. Não, quer que aguenta o Peixoto? Não. Agora o André, meu amigo, André. Agora imagina eu dizer, eu quero ser amigo do André, mas o Peixoto deixa lá. Tem jeito? Isso é amizade? Vai prestar? Não tem. Ele é o André Peixoto. E eu sou amigo do André Peixoto, mas eu estou melhorando, viu, André? Estou chegando mais no horário, estou arrumando a cama, o lençol, eu estou melhorando, viu? Assim, Queridos, eu tenho às vezes esse susto de pessoas que querem ter um relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus customizada. Eu quero aquele Jesus que me dá aquela emoção boa aqui, alegre. Eu quero o Jesus que me consola. Eu quero o Jesus que pode operar um milagre, porque numa situação muito difícil eu quero.
Mas de repente ele se apresenta como o comandante general dos exércitos dos céus que ele domina a eternidade, ele domina a história, e ele tem a palavra de Deus revelada, onde ele mostra para você como você tem que viver, e você diz, não, eu quero só saber, nesse assunto aqui, Jesus está do meu lado ou é contra mim? É para me ajudar ou é contra? Porque, e você está como, entre aspas, um Josué imaturo. Porque o Josué maduro, ele entende na presença de quem ele está, ele vai com o rosto em terra, ele tira as sandálias dos pés e ele se entrega. Sabem por quê? Queridos, prestem atenção, tem um texto em Hebreus, no capítulo 1. Eu vou ver se eu acho, só porque eu quero dar trabalho para aquele povo ali. Eles ficam numa ansiedade, daqui eu percebo o pecado. Eles aqui, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Olha lá, Hebreus, capítulo 1, o versículo 3. Veja o que diz esse texto precioso. Ele é Jesus, ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do ser de Deus. Atenção, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Meu Deus, Jesus é aquele que ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. E você faz o quê? Não. Nessa parte aqui com os filhos eu quero fazer do meu jeito, não quero esse jeito aí da Bíblia não. Não, e nessa parte aqui da vida eu não quero do jeito de Jesus, quero do meu. Não, e nessa parte aqui não gosto muito disso daí. E você, o que é isso? Eu estava olhando uns cálculos desses que a gente tem dificuldade, né? Qual que é a distância da Terra no Sol? Qual que é o tamanho da Via Láctea? E o universo? Olha, quanta gente fala, a gente não consegue entender a imensidão disso. Mas uma coisa assim, bem rápida, que só... Se a distância da Terra no Sol, se a distância da Terra no Sol fosse da espessura de uma folha de papel, uma folha de papel não é nada aqui, está vendo aqui? Só o diâmetro da Via Láctea, que é a nossa galáxia, ela daria folhas de papel aqui, ó, cada folha de papel a distância da Terra no Sol. O diâmetro da Via Láctea dava mais de 2 quilômetros de papel empilhado. Mas isso é só a nossa galáxia. Numa infinidade que nós não conseguimos entender o que são os 100 mil anos-luz de diâmetro de uma galáxia. Só que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele sustenta todas essas coisas com o poder da sua palavra. Aí vem você, bonitinho, e diz... Não, quero do meu jeito. Não faça isso. Não faça isso porque você vai quebrar a cara. E você vai quebrar a cara e você vai ser visitado por desânimos, por angústias, por depressão. O segredo para uma vida corajosa é você dar 2 passos para trás de quem quer dar os resultados para a vida dos seus filhos, de quem quer dar os resultados na vida do seu cônjuge, de quem quer dar os resultados na igreja, de quem quer dar os resultados no seu trabalho. Você dá 2 passos para trás e diz: o Senhor Jesus governa a minha história e eu estou aqui para me prostrar e para me entregar, e eu quero fazer o que for a tua palavra. É por isso que eu li o início do outro capítulo, porque o início do outro capítulo ele é esquisito, né? Eu li até meio rápido aqui para a gente nem entender, mas é um tal de pega umas cornetas, pega os sacerdotes, dá uma caminhada, gira em Jericó, gira outra vez, no 7º dia gira 7 vezes, todo mundo entra numa gritaria, dando apertar corneta. Rapaz, se eu estivesse lá eu ia falar assim, eu não, é você, eu vou nada fazer papel de besta. Não é isso que a gente faz? Nós temos esse tipo de arrogância. A gente olha muitas das vezes para as escrituras e a gente diz, não, eu não acho que no meu caso, isso daqui vai até atrapalhar. E as pessoas deixam de ser fiéis à palavra de Deus porque elas acham que não é o ideal, não é o melhor. Isso é uma arrogância sem tamanho, você vai quebrar a cara. É por isso que quando você tem um encontro com o Senhor Jesus e você entende a dimensão do seu poder,
Quando você entende que não é nem você que sabe o que é melhor na vida dos seus filhos, na sua vida, do seu cônjuge, do seu trabalho, da própria igreja, você tem um desejo. O seu desejo é de entregar a sua vida a Ele, dizendo: eu estou aqui para fazer tudo aquilo que é a tua vontade. E aí deixa eu te dizer uma coisa, você persevera sendo um homem de Deus no seu lar, não é nem porque a mulher merece ou pelo que os filhos merecem, é porque você está entregue e submisso àquilo que é a palavra de Deus para a sua vida. Você, mulher, você consegue perseverar até o fim naquilo que Deus estabelece, na sua perseverança com os filhos, ou nos processos que Ele mesmo estabelece para o seu lar. Não é nem porque o marido merece, porque os meninos estão dando resultado, não é assim, é porque você está entregue ao Senhor da glória. Você não serve na igreja porque a igreja é muito legal, só tem gente muito boa que faz tudo direitinho. Não é isso. Você se gasta, se entrega, você entrega a sua vida porque é fidelidade ao Deus, que Ele guia a sua história, que Ele é o general, que Ele sabe o que é melhor. Então você se gasta, mesmo que talvez pessoas aos seus olhos não mereçam, você nem acha que são os melhores resultados, mas você está entregue a Ele. Por quê? Porque Ele é quem rege a eternidade. Aí você vai ficar batendo boca com o Senhor da história? Não! Se a palavra de Deus falar que o marido, para abençoar a mulher, tem que ter uma corneta e dar 7 voltas em volta dela fazendo pi, 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 eu vou fazer. Calma. Calma. É porque não tem isso na Bíblia. Não tem. Eu estou só dizendo assim, se tivesse. Por quê? Porque é isso que Josué fez. Josué entendeu que tem um protagonista, que é quem sabe os caminhos. E ele diz: nós vamos rodar apitando, nós vamos rodar apitando e gritando. Por quê? Porque é a palavra do Senhor. Eu queria te convidar a você ter esse tipo de encontro com Jesus, onde Ele é seu Salvador, mas atenção, Ele é o Senhor da sua vida. E não é você que define os resultados. Você ora, você coloca, mas você se submete e se entrega ao Senhor. E você continua com perseverança nos papéis, na entrega que Deus estabelece para você. Mesmo que você venha falar assim: mas Roberto, parece que não está dando certo. Não é isso. É um chamado de fidelidade ao Senhor, porque Ele é o Senhor. O meu sonho é que nós possamos aprender com um irmãozinho nosso. O nome dele é Estevão. A Bíblia diz que uma turma muito mal intencionada de um órgão chamado Sinédrio, eles começaram a inventar umas mentiras sobre Jesus. Eles foram atrás de Estevão, pegaram ele de uma maneira injusta, errada. E eles começam a fazer coisas que são maldade, Mas o texto de Atos 7 diz que Estevão teve uma curiosidade. Estevão perseverou com coragem até o fim. Mas eu pergunto para você, qual que, humanamente falando, qual que seria o melhor resultado que alguém que está preso injustamente com gente maligna, o que humanamente falando seria o milagre? Ser liberto, né? E ir para casa feliz. Com Estevão não foi assim. O Estevão continuou sendo alvo de injustiças e ele continuou aqui em fidelidade ao Senhor, até que sabe o que aconteceu? Ele foi morto a pedrada. Você já levou uma pedrada? Eu já levei uma pedrada na cabeça que desceu sangue. É um negócio desesperador. Você sabe o que é morrer de pedrada? Estevão sabe. Mas você sabe o que fez a diferença na vida de Estevão? Atos 7 diz que ele colocou os olhos nos céus. A Bíblia diz que ele viu a glória de Deus e ele viu o Senhor Jesus.
E a Bíblia diz que ele continuou corajoso e fiel até o fim, levando pedrada, dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E ele fez uma coisa que isso é um poder sobrenatural. Hora que ele está dando os últimos suspiros, porque é pedrada atrás da outra, ele diz: Senhor, perdoa esse pessoal, não impute a eles esse pecado. O homem estava completamente perseverante e corajoso. Sabem por quê? Porque ele estava entregue a Jesus. Existe um dono da história. Existe um comandante, um general final. Eu sei que para nós é difícil quando a gente não entende o porquê de algumas muralhas tão grandes, ou o porquê de alguns resultados tão bonitos que nós gostaríamos não chegam. Eu sei que é difícil. Mas se você ficar abraçado com o resultado que você quer, ou com o acontecimento que você quer, você vai quebrar. Mas se você ficar abraçado com Jesus, podem as coisas serem as mais complexas, demoradas, esquisitas, você estará seguro, corajoso e perseverante até o fim, até o dia que Ele te levar. Esse comandante, ele é um pouco diferente das estruturas militares convencionais, onde é muito difícil você chegar no general, no grande comandante. Se você é o recruta zero, o Senhor Jesus é diferente. Ele tem a maior patente militar já existente, porque ele é o general dos exércitos dos céus. Mas sabe o que a Bíblia diz? Ele veio até você. Foi ele que se esvaziou e veio até te encontrar. E ele veio te encontrar para dizer: pode caminhar comigo, pode confiar em mim, pode me servir, eu estarei com você todos os dias. E se você tem alguma dúvida se ele poderia ou não cumprir essa promessa, ele deu a vida dele por você. Quando você não merecia nada, por conta das suas incoerências, esquisitices, esse grande general dos exércitos dos céus, ele veio até você, deu a vida por você, e o que ele está dizendo hoje, nessa noite, é: confia em mim, entrega o seu caminho para mim, os seus dilemas, as suas dores, as suas angústias, entrega para mim. Mas deixa eu te fazer um pedido: entrega por completo e continua perseverando até o fim em todas as áreas da vida onde você está inserido. É aquele trabalho que é muito difícil e é complexo, trabalha para mim lá. É naquele lar, é aquele matrimônio, é aquela complexidade, continua lá sendo esse cônjuge conforme a minha palavra para mim. São com os irmãos, são quebras, só foram rompimentos, continua perseverando com os olhos em mim, seguindo a minha palavra, porque por mais que pareça esquisito, quem tem o poder de destruir muralhas, de fazer o impossível e de entregar milagres impensáveis na nossa vida é quem? É o Senhor Jesus. E nele a gente pode confiar. Vamos orar? Pai querido,